desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Bom dia a todos, feliz sábado, que a paz do Senhor preencha os nossos corações nessa manhã. Estamos felizes de poder estar aqui mais uma vez no templo, na Avenida Belmonte, número 102, na Igreja Adventista Central de Ilhéus. Estamos felizes por poder cultuar a Deus e louvar e exaltar o nome dEle. Estamos felizes com vocês aí em casa também, que vocês sejam todos bem-vindos.
que Deus possa falar ao seu coração aí na sua casa, através de tudo que for feito aqui, as pregações, os louvores. Eu gostaria nesse momento convidar o pastor desta igreja, o pastor Ronaldo Araújo. Ele tem algumas informações importantes para dar à nossa igreja. E eu gostaria de chamar aqui o pastor Ronaldo Araújo. Oi, feliz sábado a todos, sejam todos bem-vindos a esse culto de adoração ao nosso Deus, as pessoas que estão aqui presentes e também você que está assistindo aí pela internet. Nós estamos muito felizes em poder estar aqui com vocês novamente. Eu já estou com minha carta de alforria agora, já estou curado, né? Eu e algumas pessoas aqui. Graças a Deus, Deus tem nos dado a restauração da saúde para todos os irmãos que assim foram acometidos por esse vírus. Louvado seja o nome de Deus por tudo isso. Nós vamos ter a nossa reunião administrativa, ela será semipresencial, porque teremos pessoas presentes na igreja e também através do Zoom. E nós teremos já algumas votações que há algum tempo a gente tem feito a comissão e aproveitar dessa oportunidade, dia 29 agora deste mês, para a gente fazer a nossa reunião administrativa, tá bom? E o próximo sábado já voltamos às nossas programações normais, tá bom? Eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos pela Tua presença, não somente neste templo, mas em todo o templo que está sendo erigido nesta manhã, em cada casa, em cada lar. Que Teu Santo Espírito fale fortemente aos corações, através do louvor, através das músicas cantadas, através da mensagem do pastor Jadson, que ache um lugar em nosso coração de maneira muito especial, para cada dia estarmos diante da Tua presença e cada dia, dia a dia, mais perto do lar celestial. Toma nossa vida em Tuas mãos e nos dá um sábado poderoso na Tua santa companhia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Este é o momento em que vamos adorar a Deus. Este é o momento em que toda a igreja participa. Todos têm a oportunidade de participar. Você aí da sua casa tem a oportunidade de participar. É o momento de louvor da igreja. Amém? E nós vamos começar a cantar, né? Vemos em tempos difíceis, onde a dificuldade assola o mundo, mas a palavra de Deus diz que Ele está conosco, amém? E a palavra diz mais, não tardará, Ele virá nos buscar, amém? E viveremos eternamente com Ele. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Adora o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma. Amém? Não tardará, nós vamos para o lar. Essa é a promessa de Deus. Por isso, não desistir da caminhada cristã, porque Cristo vem logo. Amém?
Amém? Essa é a promessa do Senhor, não desistir porque Ele virá. E além do rio existe um lugar, além do rio existe um lugar para mim e para você. E isso é muito importante, porque além do rio vai estar Jesus lá nos esperando, amém? E no de número 570, além do rio. Tenho ouvido de uma terra linda, cantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui desse lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verás. Tem beleza incapaz de ser comparado, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer a final. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Amém? Deus seja louvado. Agora vamos ter um louvor especial pela nossa irmã Bia. Ela estará louvando a Deus. Enquanto ela louva a Deus, você medita na letra desta música, tá certo? Irmã Bia, gostaria de convidar ela aqui.
Feliz sábado a todos. É um prazer estar aqui para poder adorar o nosso Deus através do louvor. Esse louvor é um louvor conhecido, é um louvor que podemos cantar juntos. Eu daqui da igreja, você aí da sua casa, todos nós aqui que estamos presentes. E vamos adorar o nome de Deus, acreditando que Ele é um Deus que está conosco, independente das situações, independente dos problemas. Ele é um Deus que continua conosco, né? Então vamos adorar o nome de Deus, porque Ele é grande e Ele é poderoso. Vamos cantar juntos. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Canta comigo, quão grande, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Provai e vede. História de hoje: dificuldade costurada. Eu me chamo Deusivânio Dornelles. Sou adventista desde os 10 anos. Sempre atuei com entusiasmo em diversas funções na igreja. Isso me fez muito bem. Eu venho de uma família de comerciantes que atua no ramo de tecidos e confecções. Recentemente, abrimos a nossa primeira loja de tecidos, aproveitando os conhecimentos que eu adquiri quando ainda era bem jovem trabalhando com meus pais. Minha esposa Lilian é o meu braço direito e trabalha comigo em nossa pequena empresa. Nossa carteira de clientes só aumentava. Muitas vendas, muitas encomendas. Com isso, fizemos planos para o futuro, incluindo a compra de uma nova casa. Porém, a crise financeira que sobreveio ao nosso país afetou profundamente o mercado de confecções. E do dia para a noite, vimos os cheques dos nossos melhores clientes serem devolvidos um a um. Sentei com minha esposa e contei o que estava acontecendo, pois nós tínhamos 2 filhos bem pequenos e também muitos compromissos financeiros por conta do nosso próprio negócio. Depois de orarmos e confessarmos a Deus nossa preocupação, nos sentimos aliviados e confiantes que o Senhor mostraria uma solução. Apesar das dificuldades, nossa comunhão não foi abalada e nem pensamos em mudar nossa rotina na igreja. Nossa fidelidade jamais foi colocada à prova, pois em nosso coração só havia espaço para uma sincera gratidão por tudo que o Senhor já tinha feito por nós. Lilian se propôs a voltar a costurar como no tempo de solteira. Havia um grande estoque de tecido em nossa loja e percebemos que aquela ideia daria certo. Minha esposa, então, desenhou uma nova linha de roupas femininas, voltada para o público evangélico, e passou a preparar os moldes. As primeiras peças de roupas ficaram prontas e começaram a ser vendidas na grande feira que acontece em Goiânia todos os domingos. Mesmo com a concorrência de centenas de outros fabricantes, as roupas feitas pela Lilian tiveram grande aceitação no mercado. Vinham compradores de muitas cidades de Goiás e até de outros estados. O sucesso foi tão grande que resolvemos criar uma marca própria para agregar um valor comercial maior à nossa confecção. Os anos se passaram e já havia necessidade de sair da feira para um lugar mais adequado para expor as nossas roupas. Foi então que decidimos investir numa loja, dentro de um dos principais shoppings da região. Ao tratar do negócio com o administrador, nos deparamos com um grande problema. Vocês estão me dizendo que não vão abrir a loja de vocês aos sábados? Aqui abrimos todos os dias da semana e existe uma multa contratual para esse caso. Só que vou fazer diferente. Vou autorizar o funcionamento da loja de vocês, com a liberdade de fecharem aos sábados. Sabem por quê? Porque vocês vão quebrar em 3 meses, por não abrir a loja no melhor dia de vendas. E é isso que vai acontecer. Hoje, depois de 12 anos, nossa loja é uma das mais bem-sucedidas do shopping. Distribuímos nossa marca para todo o Brasil através de revendedores e recebemos a grande maioria dos compradores na sexta-feira. Nunca abrimos a nossa loja aos sábados e sempre confiamos que o Senhor seria o grande administrador da nossa empresa e da nossa vida. No momento de adoração ali na igreja, junto da minha esposa e dos meus filhos já crescidos, eu coloco dentro do envelope não só meu dízimo e a minha oferta, mas também todo o meu coração. A ideia em partilhar essa experiência é falar com você que também é um empreendedor, que às vezes fica preocupado porque a sua empresa não abrirá aos sábados. O sábado nunca foi um problema, o sábado é uma bênção, porque o mesmo Deus que fez e cumpriu todas as promessas no passado é o Deus de hoje, e Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Provai e vede. E agora os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Esse é o momento agora em que vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Enquanto os diáconos e a diaconisa passam as salvas, vamos adorar a Deus cantando o número 579, Eu Te Amo, ó Deus. Vamos orar a Deus. Bondoso Deus e amado Pai que nos céus habita, graças nós te damos por tua bondade, pelo teu amor e por tua misericórdia. Damos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado o melhor desta terra. E como forma de gratidão aqui está um pouquinho do muito que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Aqui está os dízimos e as ofertas, queremos dedicar a Ti, que seja usado para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos que abençoe os ofertantes e dizimistas, em nome de Jesus, amém. Oi, som, agora sim. Estou aqui para apresentar o nosso amigo, o pregador dessa manhã, pastor Jadson Encarnação. Se escreve exatamente como está no cartaz, não foi um erro de estação, é exatamente assim. Pastor Jadson é um grande amigo, um grande parceiro já de longas datas, e Deus tem usado para guiar a juventude aqui na Associação Bahia Sul. E nós temos o privilégio de ter ele hoje aqui como um dia muito especial. Hoje nós estamos oficialmente lançando o batismo da primavera, que é um momento muito especial da igreja, onde nos mobilizamos a levar o evangelho e então levar as pessoas às águas batismais. Pastor Jadson, é um privilégio ter você aqui nessa manhã. Aqui está a nossa igreja, esse é o seu microfone higienizado direitinho, tá bom? Tudo perfeito, e é um privilégio ter você aqui nessa manhã. Fica aí. E que Deus te use poderosamente para você falar à nossa igreja nessa manhã. Amém. Obrigado, pastor. Feliz sábado a todos. Eu vou retirar um pouquinho essa máscara. Nós estamos aqui tomando todos os cuidados, atendendo todas as exigências que nossa cidade aqui em Ilhéus está nos pedindo. Uma equipe de apoio que está aqui trabalhando, funcionando para que esse culto chegue até você, mas todo mundo muito bem protegido, tudo muito bem higienizado. Já encontrei álcool em todos os cantos da igreja que eu cheguei lá por baixo, tudo certinho. Nossa saudação para você, que Deus te abençoe e te guarde. É bom demais poder saber
que apesar de ainda, mas eu sei que muito em breve já será possível, ainda não podemos estar todos aqui reunidos, mas em breve já estaremos. No próximo sábado, eu estou ouvindo dizer aqui pelo pastor que nós já vamos ter a igreja aberta para receber nossos irmãos. É claro que ainda atendendo todos os cuidados, não dá para vir todo mundo, essa igreja não dá para ficar preenchida por completo, mas já estaremos aqui para cultuar também presencial. Já temos alguns irmãos aqui que é turma que vem para tocar o piano, para tocar o violão, para fazer aí a transmissão chegar até você, mas amanhã, se Deus quiser, estaremos todos reunidos, ou melhor, próximo sábado, já estaremos reunidos com um culto presencial. Eu louvo a Deus por essa manhã. Eu não conhecia ainda a igreja central aqui em Ilhéus, como me apresentou o pastor Ronaldo, nós somos contemporâneos do seminário, tive a alegria de morar no mesmo prédio que ele morou lá em Capoeiro Sul, a gente era vizinho de prédio ali, né, pastor? Foi muito legal, trabalhamos juntos em Feira de Santana, lá na BAC, e agora estou aqui. Ele fugiu de nós lá, achando que ia se ver livre de mim, mas eu vinha logo atrás, só foi uma diferença de alguns meses, e aqui estamos para somar com você, para colaborar contigo, para orar por você, para crescer com você, e para, sobretudo, ajudar essa juventude linda, cuidar dessa juventude linda que o Senhor nos confiou e entregá-los nas mãos de Cristo lá no céu. Hoje nós estamos dando um pontapé inicial para um momento importante da igreja, especial da igreja, e que tem nos enchido de algumas preocupações, é natural. Nós estamos vivendo um ano atípico, um ano diferente, é um ano completamente novo, tudo muito anormal, digamos assim, daquilo que nós estávamos acostumados a viver. Nesse período da primavera, o comum, o natural, o normal era que as igrejas estivessem abertas, as igrejas se mobilizando para suas semanas de colheita, as classes bíblicas de desbravadores, aventureiros e jovens meio que pipocando, como a gente costuma dizer, né? Pegando fogo de gente estudando a Bíblia, e isso mudou um pouquinho. As classes continuam acontecendo, é verdade. Algumas classes acontecendo aí pelo WhatsApp, pelo Zoom, ou por qualquer outra ferramenta, Hangout, etc. Mas aquele barulho bonito que os desbravadores fazem nas classes e aventureiros, a gente está meio sentindo muito saudade disso. Infelizmente, chegou a pandemia, ninguém contava com ela, a gente se adaptou. E o que nós estamos enxergando ou tendo como perspectiva é que teremos ainda uma primavera muito abençoada, uma primavera muito bem sucedida, porém em uma modalidade bem distinta. Agora é nós olharmos para tudo que fizemos, para tudo que plantamos, dar aí uma regada, colocar um adubo bacana, acompanhar as pessoas que estão estudando a palavra de Deus, para que elas não sejam privadas, nós não furtemos o direito dessas pessoas de terem um encontro com o Senhor e decidir viver uma vida pelo Senhor Jesus. É o que a gente está querendo e o que a gente está sonhando. E eu separei um texto da Bíblia que fala exatamente sobre essa agonia, ou sobre esse momento conturbado da história, do momento do mundo, universo, de todos os conselhos que Cristo já havia deixado, de todos os avisos que Ele já havia deixado, sobre o que nós viveríamos nesses dias próximo da sua vinda. E eu separei um capítulo do livro do Apocalipse para a gente estudar um pouquinho e fazer um paralelo, em primeira instância, com o momento atual de conflito, de agonia, de guerra, de batalha. Esse é o tema da mensagem de hoje. Estamos em guerra, nós não estamos sossegados, e eu vou tentar argumentar com você porque que eu afirmo que estamos em guerra, e esse paralelo da necessidade que temos de arregaçar as mangas, de ir para o campo, de falar de Jesus, de não perder chance alguma, afinal de contas Ele está voltando, tá bom? De modo que eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Nós vamos ler alguns versículos e vamos nos deter ali no capítulo 12, para a gente fazer um estudo rápido. É óbvio, a gente não tem tempo aqui para esmiuçar cada detalhe, cada simbolismo, cada citação, cada paralelo, não dá tempo. É basicamente para você despertar o desejo, quem sabe, de fazer um estudo mais profundo nesse livro e nesse capítulo. O livro do Apocalipse foi escrito por João. Logo no comecinho da Bíblia aí, a gente encontra esse verso, João atestando ter recebido do Senhor esse privilégio enorme. João, ele diz assim, Apocalipse, a revelação de Cristo Jesus, que Ele mesmo me deu para mostrar a seus servos. João foi o último discípulo a morrer, o último de todos. Os discípulos, vocês sabem, quase todos eles morreram de maneira muito trágica, muito complicada. Alguns
Um deles foi apedrejado, outro teve sua pele toda arrancada do corpo, outros foram crucificados, outros decapitados. Os discípulos morreram de maneira que, eu diria assim, não foi tão simples, não foi tão legal. Morrer nunca é bom, né? Mas morrer desse jeito foi pior ainda. Isso abre uma janela na minha mente, assim, toda vez que eu lembro desse texto, da maneira com que os discípulos morreram, eu fico pensando, nós que hoje somos os discípulos do século 21, até onde é que nós iríamos por esse Cristo, né? O que nós passaríamos por esse Cristo? Quais seriam as consequências que você aí suportaria por esse Cristo? Mas enfim, João, vamos falar de João. João viu o templo de Jerusalém ser destruído completamente, tentaram matar ele jogando num caldeirão de óleo fervente, ele não morreu, tentaram calar a boca de João de tudo quanto é jeito. Mas o que eu acho interessante, e o Espírito Santo sempre é diferente, ele sempre age de maneira absolutamente metafísica, sobrenatural, sobretudo quando estamos diante de algo óbvio. Cristo fala assim, vocês estão querendo calar a boca de João, que é o meu discípulo amado? Vocês estão querendo silenciar João? Prenderam ele em Pátimos? Tá bom, então lá em Pátimos é que eu vou dar para João a maior de todas as revelações que a Bíblia possui. A gente acredita que a Bíblia por completo, né? Enfim, ela é maravilhosa, mas o Apocalipse tem uma espécie de resumo da própria Bíblia. E João foi lançado lá em Pátimos. Eu tive a alegria de, há alguns anos atrás, viajar até a Turquia e conhecer Pátimos, que é uma ilha com 35 quilômetros quilômetros quadrados, melhor dizendo, uns 12 quilômetros de comprimento, assim, de uma ponta a outra. Tive a chance de ir lá, naveguei pelo Mar Egeu, que foi o caminho que os romanos utilizavam ali para levar os prisioneiros para aquela ilha. A ilha hoje é um lugar maravilhoso, um lugar agradável, parece o Morro de São Paulo. Negócio bonito de ver, de andar, tudo bonitinho, ruas bonitas, lugar para você comprar bugiganga, como todo lugar turístico tem. Você vê chegar toda hora navios ali, aquela ilhazinha bonitona. Pátimos hoje, um lugar legal, um lugar muito top. Mas no passado, os romanos utilizavam esse pedacinho de ilha, ou uma das 12 ilhas que compunham ali aquele conjunto de ilhas gregas, para levar as pessoas que, na visão deles, cometiam pecados hediondos. Na visão deles, ali estavam os pecadores ou os criminosos mais absurdos, e João foi considerado um desses criminosos. Nessa ilha em Pátimos, que era uma ilha que não dava para o cara fugir dali, eles passavam o dia fazendo atividades que a história diz que eram atividades peculiares para a região, quebrando pedra, literalmente, construindo muros, carregando aqueles pedregulhos. Assim viviam os prisioneiros daquele lugar. E João, um discípulo de Cristo amado, foi levado para ali para ser calado pelos romanos. A tentativa era dizer assim, esse é um criminoso absurdo, afinal de contas, quase 90 anos depois de Cristo ter morrido, ele ainda está pregando esse negócio aí, sobre um Jesus Cristo ressurreto, sobre alguém que está vindo salvar, mandando cartas para lá e para cá, avisando sobre o Evangelho. Que história é essa? Vamos colocar ele em Pátimos. Pátimos era a prisão de segurança máxima daquela época, essa é a verdade. No primeiro século, a segurança máxima, Pátimos. E João foi levado para lá. Lá em Pátimos tem uma catedral bonita, chamada a Catedral do Santo Apóstolo João. Ali eles dizem, a história diz ali, o costume local dos moradores, hoje tem cerca de 3.000 moradores por ali, dizem que foi ali naquele lugar, em uma caverna, que João recebia então as visões incríveis que Jesus deu para ele. E a gente não vai falar exatamente sobre a volta de Jesus, mas vale a pena lembrar, vale a pena relembrar. Foi lá que João teve a visão que ele descreve ali no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, de como vai ser o céu, de como serão as ruas. Cara, incrível, demais. Parar para pensar nisso é absurdamente incrível. E lá foi João então para esse lugar, preso naquele canto onde recebeu do Senhor o Apocalipse. Sobre o Apocalipse, vale a pena reforçar algumas verdades. Primeira delas, nós nascemos como igreja no livro de Apocalipse, ali no capítulo 10, você vê ali aquilo que é doce, mas se torna amargo, a igreja remanescente do Senhor. Eu tenho um orgulho de ser pastor dessa igreja, porque nós não nascemos
de um processo de briga, de confusão, de um pastor com outro, de um amigo com outro. Imagina, eu briguei com o pastor Ronaldo e agora alguns da igreja de Ilhéus vai comigo para outra rua aqui, não sei aonde, e nós vamos abrir uma outra igreja. Assim não foi o surgimento da igreja adventista. Nós nascemos, nós somos elegidos por Deus, pelo próprio Deus, com uma mensagem muito forte, muito clara, de apresentar ao mundo o que breve Cristo está voltando. Eu queria que você desse um amém bem forte onde você está. Você faz parte de uma igreja que não é um movimento fundamentalista tão somente. Nós somos a igreja de Deus, nos fundamentamos na Bíblia, que é o nosso único credo, a autoridade máxima que nós temos, mas Cristo é o nosso comandante e não mais ninguém. Nenhum pastor é dono dessa igreja, nenhuma pessoa física é dono dessa igreja. Jesus Cristo é o dono desse templo, dessa igreja, dessa história. E eu louvo a Deus por isso. Aí nascemos no capítulo 10. Nossa missão está clara. Capítulo 14 de Apocalipse está ali. Nós nascemos para pregar as 3 mensagens angélicas. A igreja adventista não vai inventar outra coisa. Nós não temos outra coisa para fazer. É por isso que eu me incomodo tanto quando nós conversamos com alguns adventistas e eu pergunto para ele: cara, o que você está fazendo como cristão nesse mundo? E ele está inventando de tudo. Ele diz assim: não, pastor, eu estou tocando meus instrumentos, o meu ministério é, quem sabe, cuidar apenas dos idosos, o meu ministério é apenas fazer o louvor da igreja, é cantar, como a Bia Souza canta tão bem. Negativo, nós nascemos como igreja com uma missão apenas. Nós não temos uma missão para cada igreja ou para cada pessoa. A missão é de Jesus Cristo: pregar as 3 mensagens angélicas, apresentar para esse mundo a verdade de que está na hora do bicho pegar. Está na hora de cair fora desse lugar terrível. Está na hora de olhar para as verdades bíblicas e se afastar de tudo. E dar louvores e graças e mais ao nosso Deus. Essa é a nossa missão, pregar essa mensagem. Por fim, nossa esperança majoritária, que é ver Cristo voltar, está ali no capítulo 21. O Apocalipse, como disse, é isso aí. É essa revelação de Jesus, esse foco. Mas importante na cabeça de João, quando inspirado pelo Espírito de Deus, recebe nos seus ouvidos e em visão o que tinha que escrever, João não estava preocupado ao falar do Apocalipse, irmãos, em sensacionalismo ou terrorismo. João não estava nem um pouquinho preocupado em decifrar os enigmas do Apocalipse, ou dizer, ou falar sobre dragões e serpentes e mar de fogo. O livro do Apocalipse não tem como propósito trazer medo à igreja, mas trazer esperança. Propósito do livro: apresentar Jesus Cristo, o personagem principal da Bíblia e obviamente do Apocalipse. Apresentar esse Cristo que está fazendo de tudo, todo dia, para trazer nós, os seus filhos, para mais perto dele. Quando ele dá o Apocalipse a João, a única tentativa é dizer o seguinte: tá bom, vocês estão se afastando de mim por conta do pecado, os evangelhos já contaram a história de como eu estou aqui para salvar, o Paulo já escreveu tanta coisa legal e tanta coisa bacana, está na Bíblia aí, sobre graça, amor e perdão, mas eu preciso que vocês vejam aqui o pano de fundo total. Apocalipse está aqui para isso. E aí o capítulo 12, para mim, é uma espécie de resumo do Apocalipse. Ou seja, se eu entendo que o Apocalipse resume a Bíblia, o capítulo 12, para mim, resume todo o Apocalipse. Eu quero convidar você para abrir agora aí o livro de Apocalipse, capítulo 12. Você pode, por favor, pegar a tua Bíblia, para que a gente possa ler alguns versos aqui bem importantes. Você vai lembrar comigo, você vai concordar comigo de quão legal isso aqui. O Apocalipse começa assim, o capítulo 12. A sua Bíblia deve ter aí uma marcação, que foi naturalmente adicionada pelos tradutores, a mulher e o dragão. Aqui está, a mulher é a igreja, o dragão que é o inimigo. Está aqui, capítulo 12. E já dá um susto quando a gente olha. Caramba, mulher e dragão, imagina que negócio desonesto, né? Uma briga entre uma mulher e um dragão, entre um ser humano e um dragão. Mas diz assim o capítulo 12, verso 1: viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés, e uma coroa com 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Quando a gente lê esses versos, a primeira sensação que dá é: nossa, que negócio terrível, que cena macabra, parece aqueles filmes de terror, parece um negócio assustador demais.
Mas, na verdade, esses primeiros versos do capítulo 12 tá para nos dar um rascunho, uma visão geral do que está acontecendo. E o que é que está acontecendo, irmãos? O que é que está acontecendo com o mundo hoje? O que é que está acontecendo com a igreja ou com a sociedade em Ilhéus hoje? Eu quero vos fazer uma pergunta. Se tivéssemos que definir uma das opções, você diria que nós estamos, como igreja, em um parque de diversões ou em um campo de batalha? Estamos, como igreja, repito, em um parque de diversões ou em um campo de batalha? Deixa eu ser um pouquinho mais detalhado. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho, uma filha de 8 anos, completa 9 anos em outubro, e um moleque de 5 anos que completa 6 anos em novembro. Comumente, a cada 2 meses, pelo menos, 3 meses, eu consigo reservar um sábado na minha agenda. Eu vou contar isso só para vocês, ninguém precisa saber, para não ter problema, alguns podem não entender isso. Mas um dos sábados da minha agenda, como líder do campo, eu reservo para estar com a minha família. Cara, eu não prego em lugar nenhum, eu não viajo para atender igreja em lugar nenhum. Eu meio que sumo com meus filhos e minha esposa para um sábado realmente só nosso. Já que a igreja nos diz que nossa primeira igreja, nossa primeira responsabilidade é cuidar da família, então eu entendo que um dos meus sábados deve ser reservado para eles. E olha que é a cada 2, 3 meses, é verdade. Esse ano, como a gente entrou em pandemia aí, essa coisa muito diferente, eu nem fiz isso. Eu estava muito em casa, quando preguei foi de casa muitas vezes, passei o sábado com eles. E a última vez que eu fiz isso foi no mês de outubro, no mês de outubro do ano passado. Eu fui até Salvador, minha terra, estava em Feira de Santana trabalhando, deixei tudo, fui para Salvador, combinei com os irmãos de lá, os primos, todo mundo, e fomos para o parque da cidade em Salvador. Fica na Pituba ali, um lugar legal. Se você puder um dia passar um sábado ali com sua família, você vai adorar. Armamos um lençol no chão ali, e eu fiz o lanche, eu preparei o lanche, peguei as maçãs, as bananas e preparei e levei, entendeu? Tudo certinho. A esposa fez um patê lá e eu preparei o sanduíche, eu passei o patê no pão, enfim. A gente preparou um esquema legal para estar em família. Naquele dia, meu telefone, ou nesse dia, meu telefone fica meio que em stand-by, eu não desligo. Eu entendo que a igreja não para porque eu estou folgando, enfim. Eu estava ali, de vez em quando dava uma olhada assim, de meio de lado, de repente acontece alguma situação, alguma emergência, a gente está ali olhando. Mas o telefone fica cantinho. Subia, descia, brincando com meus filhos, e Maria Alice levou bicicleta, levou patins, patinete, enfim, brincamos. Eu não estava nem um pouco preocupado se estava acontecendo uma guerra ao meu lado. Eu não estava nem um pouquinho preocupado, nem sabia onde é que estava a chave do carro para voltar para casa. Completamente relaxado, tranquilo e sereno com meus filhos. Eu estava num parque de diversões, eu queria mais era brincar. Arranquei o sapato, fiquei descalço, subimos, descemos, suando, enxuga suor e come, toma um suco, tranquilo. Até que chegou ali às 16 horas mais ou menos e retornamos para casa, em paz. Esse não é o comportamento de um cidadão que está em guerra. O cidadão que está na guerra, se você já assistiu algum filme de guerra, eu acredito que você já deve ter visto algum, eu já vi vários, você percebe que os caras que estão na guerra, eles estão completamente ligados, acesos, atentos, os olhos praticamente que não piscam. Eles estão atentos porque eles podem pisar em um campo minado, eles podem ser alvejados por um tiro de um sniper que está a quilômetros, ele pode entrar em um lugar perigoso, pode acontecer de tudo. Ele está ligado. O soldado numa guerra, irmão, ele está aceso, ligadaço à voz do comandante e atento a tudo que está acontecendo. Diferente de como eu estava naquela ocasião com a minha família. O meu pai, ele é aposentado da Polícia Militar. Meu pai aposentou há 10 anos como oficial da PM. E um dia, conversando com ele sobre esses assuntos, eu fiz: pai, me fala com uma das suas grandes alegrias de ter entregue a sua farda, de ter terminado seus dias, 36 anos servindo a Polícia Militar. Meu pai aposentou novo até. Fala para mim, cara, uma das grandes alegrias é que eu posso andar tranquilo. Eu saio com o carro agora, eu ainda sou militar, eu sei, só quando morrer isso acaba, mas eu ando mais tranquilo, eu durmo mais sossegado. Muito bem, acabou a guerra, acabou a batalha. Hoje nós precisamos responder essa pergunta. Como igreja adventista aqui em Ilhéus, aqui
no sul da Bahia. Nós estamos em um campo de batalha ou nós estamos em guerra? João tenta descrever com esses primeiros versos do capítulo 12 que nós estamos em guerra. E essa guerra não começou agora, essa guerra tem muito tempo. Perceba que quando você lê o capítulo 12, eu quero te convidar a ler o capítulo 12 hoje, fazer um estudo bacana sobre ele. Você vê que do versículo 1 ao 6 é esse rascunho geral, essa peleja. A partir do verso 7 até o 9, você vê exatamente o início da guerra. Olha só comigo aqui, verso 7 a 9. Olha o que diz a Bíblia, olha só. Verso 7. Houve peleja no céu, claramente aqui. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Miguel, Jesus Cristo, pelejou contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso de lá o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aqui é o começo da guerra. A coisa estava sossegada, tranquila, caminhando em passos largos para a bênção. Até que uma guerra começa, e aqui é literal. A proposta do grego não é dizer aqui que houve uma guerra figurada, é peleja. Cristo compreende isso aqui como uma batalha, aliás, a batalha do século. O bem pelejando para derrotar o mal. Jesus Cristo batalhando pela saúde dos seus filhos. Cristo pelejando pela salvação de toda da sua criatura, de toda a sua criação. Uma guerra, um conflito bélico armado. Que aí você pode imaginar espadas, lanças, e tiros, e granadas, e agora R-15 e fuzil. O que você quiser colocar nessa guerra, meu irmão? Guerra! Nós não podemos assimilar que aquilo foi figurativo, guerra, mas a batalha não terminou ali. O diabo começa a guerra no céu, nos versículos 7 a 9, mas ele não se dá por satisfeito, afinal ele é expulso de lá. Aí os versos 12 e 13 diz que a guerra vai para Jesus agora. Olha o verso 12 e o verso 13 de Apocalipse 12. Olha só, verso 12 e 13. Por isso... Peraí, que eu não estou usando o verso errado. A guerra contra Cristo Jesus, verso 13, perdão. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, verso 13, o dragão, atirado para a terra, perseguiu a mulher que estava para dar luz ao filho varão. Agora começa a confusão para matar Jesus. Ora, se eu não conseguir arrebentar com Cristo lá no céu, onde eu estava ali e era dono de uma galera, todo mundo que eu falava me ouvia bem, os anjos me atendiam, eu era um cara muito bem sucedido, pensou Lúcifer, o diabo. Agora eu vou fazer o seguinte, ele tem um negócio de um plano chamado plano da redenção, que eu estou sabendo, eu vou arrebentar com o personagem principal, vou arrebentar com Jesus Cristo. Começa a guerra. Aí você lembra da história quando Maria e José teve que fugir de onde estavam para Cristo nascer numa manjedoura, porque todos os meninos que nasciam estavam sendo mortos e etc. Começa a briga. Mataram geral para tentar matar Jesus e não conseguiram, porque o dragão peleja contra Miguel, mas Miguel sempre vence. Você crê? Diga amém. Miguel sempre vence em nome de Jesus. Mas a guerra não termina aqui, irmãos. Não conseguiram matar Jesus. Verso 14 e 15 diz que Satanás agora começa a lutar contra a igreja estabelecida. Olha o que diz lá o verso 14: e foram dadas à mulher as suas duas asas. O verso 15: então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher. A mulher é a igreja. Não consegui matar Jesus, ou melhor, não consegui arrebentar com o céu, não consigo matar Jesus. Ele vem, estabelece uma igreja, coloca os apóstolos, eu vou matar essa galera aí. E aí acontece esse contexto aqui, onde os discípulos foram perseguidos, onde os apóstolos foram mortos de maneira absurda, onde todo mundo sofreu pra caramba, porque estavam em guerra, eles não estavam em um contexto de parque de diversões, como eu estava com a minha família em outubro, irmão. Eles estavam em guerra, peleja, ligados, foram presos pregando. Eu visitei um templo, aliás, uma ruína de um templo lá na Turquia, onde Paulo pregou por horas, diz a Bíblia em Atos, pregou por horas, e não se cansava a turba de gritar a deusa Diana, mas Paulo venceu, porque Miguel estava com ele. A peleja de Miguel não tem conversa, ele vai vencer. O problema aqui não é esse. Eu já estou certo de que Miguel vai vencer a batalha, o problema aqui é outro, mas vamos junto. Ele não consegue então acabar com a igreja lá no princípio, agora ele vai guerrear contra quem? Verso 17, aí eu quero que você aperte seu cinto, eu vou apertar o meu aqui também, porque agora a coisa fica feia para o lado de cá, mano.
João já morreu, Pedro já morreu, Paulo já morreu, mas a gente está vivo ainda. A guerra agora vem para o seu lado. Verso 17, olha o que diz a Bíblia: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Sabe quem são esses? Sabe quem são esses? A turma que está aqui sabe quem são esses? Sabe quem são? Os adventistas do sétimo dia. Jesus de Nazaré, como diz minha mãe. Veja, Satanás peleja no céu, começa a confusão, não consegue vitória, vai para a terra, expulso por Deus, começa a confusão contra Jesus, não vence. Começa a confusão contra os apóstolos, primeira igreja primitiva, não vence. Já sei onde é que eu vou mexer nessa galera. Vou pegar os últimos, aqueles que estão lá por ocasião do breve retorno, vou pelejar contra eles, vou apresentar a eles um clima, uma sensação de parque de diversões, vou colocá-lo no meio da guerra, pau quebrando para todo lado, tiro para tudo quanto é lado, mas eu vou fazê-los sentir e comportar-se como se estivessem no parque da cidade em Salvador, vou fazê-los acreditar que estão na orla de Ilhéus, vou fazê-los crer que eles estão tranquilos ali em Olivença, pegando um peixezinho na praia, tomando um banhozinho, batendo frescobol, de boa. Vou fazê-los acreditar nisso, apesar deles estarem em guerra. Resultado, ao invés de ficarem atentos aos tiros, aos dardos que eu vou lançar, eles vão estar desligados e, portanto, eu irei alcançá-lo e eles serão derrotados. É assim que está pensando o diabo. Porque, indubitavelmente, nós não estamos num parque de diversões, estamos em guerra. Não dá para acreditar, como adventistas, que nós não desenvolvamos tamanha percepção. Nós não estamos num parque de diversões. E a minha pergunta, o problema dessa questão, é que muita gente está se comportando como se estivesse. Tem muita gente vivendo hoje como se estivesse exatamente no parque de diversões, quando estamos em guerra. Tem muita gente que está abrindo mão das suas defesas, da sua guarda, como se estivesse tranquilo em um parque, mas estamos em guerra. Como igreja, em guerra, irmãos. Nós não estamos em um contexto tranquilo e apesar de saber que o Cordeiro vencerá o dragão, isso é lindo, isso é reconfortante, isso é maravilhoso, mas a igreja de Deus pode ser derrotada. Não como instituição, mas como pessoa física. Eu posso ser derrotado se não estiver ligado, me protegendo com Jesus Cristo e usando firmemente a Bíblia, que é a espada guerreira para me fazer vencer. Tem muita gente passando a semana inteira e não toca na Bíblia, irmão. Tem muita gente passando a semana inteira sem manusear a Bíblia. Eu vou usar um outro exemplo do meu pai, que de fato eu busquei para conversar sobre isso. Pai, o senhor trabalhou a vida toda, 30 e tantos anos. Vocês devem saber, a polícia militar usa uma arma, uma Glock, uma pistola. Mas a turma da velha guarda gosta do revólver. E eu não estou fazendo apologia à arma aqui não, em nome de Jesus, pastor Ronaldo, se der errado aí você conserta. Eu só estou dizendo que a polícia militar usa uma Glock. Todo mundo sabe disso aqui. Pistola, eles carregam a pistola. A turma mais veterana gosta da ideia do revólver. Segundo eles, frase do meu pai e de outros colegas, o revólver nunca te deixa na mão. Uma pistola dispara normalmente por conta de um ferrolho que tem ali dentro. Eles explicaram para mim, se um grãozinho de areia cair nesse ferrolho e travar, já era. Você não vai para lugar nenhum. Já foi. O revólver não. Se uma bala der errado, ela vai passar o tambor, uma vai disparar, é o que eles costumam dizer. E para um revólver dar errado, uma bala, tem que estar muito problema, tem que estar fria, tem que ter caído água, enfim. De modo que a maioria desses policiais mais veteranos, eu posso estar falando para algum aí, você pode deixar seu comentário aí se estou falando bobagem ou não, carregam a arma que a polícia dá, mas em algum lugar eles carregam a arma pessoal, entende? Então, meu pai, por exemplo, a vida toda, carregou na cintura a pistola que a polícia deu, a vida toda é exagero, mas agora, né, final já de tempo, que no passado não se usava a pistola, estou falando agora. Carregou a pistola, a turma que está nativa aí carrega a pistola e carregava o seu revólver do outro lado. E ele dizia o seguinte, se alguma coisa acontecesse,
Se eu fosse necessário que eu tomasse mão de uma das armas, indiscutivelmente, em primeiro lugar, eu puxaria o meu revólver. Pai, por quê? Simples. Primeiro, quem limpa a pistola da polícia não sou eu, é um soldado que está lá para fazer isso. Eu sei lá se ele limpou corretamente, eu sei lá se ele lubrificou correto, eu sei lá se está tudo certinho, eu não sei. Primeiro. Segundo, a arma que eu treino não é a pistola, é o meu revólver. Ah, tá. Entendi. É mais ou menos um ditado que os jogadores de futebol dizem: em jogo de final não troca chuteira. Porque aquela chuteira que está ali surradinha, ele já está usando, ó. Ele está acostumado, ele sabe lidar com aquela chuteira. Entendi, pai. Então o senhor treina com o seu revólver, portanto o senhor confia. Bom, eu confio nele, porque afinal eu é quem limpo, eu é quem trato, eu é quem arrumo. Se o bicho pegar, se eu tiver que puxar alguma coisa, que Deus me livre e guarde, vai ser o 38. Aí eu fico perguntando o seguinte: na hora que o bicho pega na guerra que a gente está vivendo, na hora que o professor da faculdade diz assim, ou você vem ou você perde a matéria no sábado, na hora que o seu patrão diz assim, ou você vem trabalhar ou você está demitido, pai, mas eu tenho 3 filhos para sustentar, na hora que o pau quebra, que o tiro começa a rolar, na hora que o seu namorado diz assim, ou você me dá uma prova de amor, que é fazer amor, que só eles acham que amor pode se fazer, amor é Deus, não se faz, na hora, ou você me dá essa prova de amor ou eu te largo, o cara não está acostumado, mano, a usar a arma dele para vencer a batalha, porque ele está passando a semana toda sem tocar na Bíblia, ele está passando a semana toda sem usar a outra arma que é a oração, ele não sabe orar, ele não sabe na hora do pânico, como é que ele vai recorrer a Jesus, não com desespero, mas com confiança, igual José fez. A mulher de Potifar veio toda se achando para cima dele, toda bonitona, toda tchutchucona, dizendo, José, meu lindo, sou eu e você agora e eu quero você, pai. Ah, tu acha que José não era homem? Ele era homem, e como qualquer homem que me ouve aqui, uma mulher o atrai, e não tem conversa. O que nos guarda é o amor de Jesus, a graça de Deus. José olhou para aquela criatura e disse assim, não vou não, porque eu não posso cometer um tamanho pecado contra Cristo. A fuga de José é a clara evidência de alguém que estava acostumado a usar a arma. Só que você e eu não vamos vencer essas batalhas se nós não nos acostumarmos a usar a arma. Não dá para estar se comportando como se estivesse num campo de batalha. Estamos, ou melhor, num parque de diversões. Nós estamos em um campo de batalha. A peleja está estabelecida contra nós hoje, o diabo está lançando todo dia metralhadora, fuzis, projéteis inimagináveis contra você e contra mim. E Jesus Cristo está cheio de vontade de colocar os anjos na nossa retaguarda e na nossa vanguarda, retirando todas essas balas para não nos atingir, mas Ele não invade minha vida nem a sua. Ou você se alerta e prepara a sua vida para a batalha, ou já era, irmão. E na pandemia agora a coisa piorou. Tem uma galera que está simplesmente dizendo assim, eu não vou voltar para a igreja. Mas voltar para a igreja, eu não estou falando de voltar para congregar não, aqui, de vir para o culto, é de não voltar mais para a igreja. Perderam o sentido da vida. Estão alienados ao fato de que estão em guerra. Alguns estão assim. E a minha teoria, pastor Ronaldo, é porque o único momento que eles liam a Bíblia era aqui na igreja. O único momento que eles oravam era aqui na igreja. Então parou de ter culto na igreja. Acabou. Você talvez me ouvindo e esteja dizendo assim, pastor, você está exagerando, mano. Você está exagerando, pastor. Que história é essa? Nós não estamos em guerra. Ah, é? Dá uma olhada para as famílias, irmãos. As imposições nos conceitos familiares nunca foram tão fortes como estão agora. Eu sou pai com muito orgulho e eu tive que ser, não, eu não aceitei ser representado. E aqui eu não estou sendo preconceituoso. Eu só não me senti representado. É óbvio que existem famílias que não são famílias nucleares como a Bíblia começou sendo. Pai, mãe, filhos, é óbvio. Minha esposa viveu numa família, cresceu numa família com avó, bisa, mãe, tia, todo mundo na mesma casa. Isso é óbvio que acontece. É uma das consequências do pecado que afeta, obviamente,
toda a sociedade. Sociologicamente, antropologicamente, somos afetados pelo pecado, é óbvio isso. Mas o ideal de família, Deus colocou lá: Adão, Eva e seus filhos, ponto. Isso eu não tenho como mudar, isso está na Bíblia. Mas hoje tem famílias que são 2 mães e seus filhos, 2 pais e seus filhos. E nós estamos sendo impostos a, além de aceitar, fazer apologia a isso. Porque qualquer manifestação como essa que eu estou tendo aqui pode ser interpretada como segregadora, preconceituosa. Mas se um dia nós tivermos que debater sobre esse assunto, vai valer o conceito bíblico: mais vale obedecer a Deus do que a homens. Mas isso é para tudo, não é só para isso. Estamos em guerra, irmãos. Eu tive que explicar para minha filha isso. Pai, mas não são 2 mulheres, como é que uma delas pode ser o pai? Batalha, irmãos. Aí a gente aperta assim, ó, para explicar coisa para os filhos, e nessa faixa etária, quem já chegou lá, ou quem já passou, dá uma olhada. Dá uma olhada na honestidade, na moralidade. Nós procuramos com uma lanterna alguém honesto. Questionamos e falamos tão mal da política, dos políticos. Mas eu conheço muitos irmãos da igreja que roubam seus patrões, por exemplo. Quando são contratados para trabalhar 8 horas por dia e passam 2, 3 horas do dia de trabalho no WhatsApp, no Facebook, fazendo a unha no trabalho, fazendo o cabelo no trabalho. Homens que deveriam chegar a uma meta no dia, mas não chegam porque tiram o pé e roubam. Roubam, é desonestidade, irmão. Você foi contratado para trabalhar 8 horas, para dar o máximo nas 8 horas, mas você está engambelando aí no trabalho, é roubo, é desonestidade, é exatamente igual aquele A, B ou C que foi preso na política, enfim. Conheço alguns cristãos que estão nesse mundo em guerra, mas que ainda não botaram na cabeça que ser fiel a Deus com dízimo e ofertas não tem que ver com pagar o pastor, não tem que ver com dar dinheiro à igreja, tem que ver com uma vida de entrega a Cristo, e roubam a Deus. E estão em guerra, mas se comportam como se estivessem na praia de Ilhéusig. Honestidade, olha como está a honestidade. Tanta gente que tira vantagem do gato net, do gato de energia. E sabe qual é o pior? Na igreja tem gente assim. Dá uma olhada para a ecologia. Dá uma olhada para a natureza, irmãos. Lugares que eram para estar gelados estão derretendo. Lugares que eram para estar quentes estão esfriando. Olha para o nosso Pantanal sendo destruído por queimadas. O mundo está de cabeça para baixo. Olha quantos animais estão entrando em extinção. É guerra. O diabo está afetando tudo. Olha para a política. Que polaridade estamos vivendo de esquerdas e direitas como nunca antes. Pior de tudo é que esses conceitos que deveriam ser estudados e observados pela igreja, nenhum problema, aliás, faço apologia que se estude isso, que verifique com carinho por que votar em A ou B. Mas nós não somos políticos, irmãos, no sentido de defender partido nenhum. Nossa preocupação aqui é pregar a mensagem do Evangelho e acabou. Nós não temos que estar preocupados se é o A ou se é o B, se é um ou se é outro. Essa não tem que ser a nossa atenção. Devemos orar pelos nossos governantes, orar pelos nossos políticos. Mas seja quem for, não vai melhorar. A Bíblia diz que o final do tempo é só piorar a situação, e que piore logo, para que Jesus volte logo. Olha para a religião. Que cenário mais claro do que esse para dizer que estamos num campo de batalha. Irmãos, nós estamos aqui e qualquer tentativa de ser fiel a Jesus é taxada como sensacionalista, fundamentalista. Somos comparados a terroristas quando tão somente dizemos: eu não como carne de porco.
quando simplesmente dizemos eu não vou a certos lugares, eu não frequento certos ambientes, eu não faço sexo antes do casamento. Que isso? Defender a nossa fé virou fundamentalismo, porque tudo é relativo, porque tudo está desse jeito. Portanto, pelo amor de Deus, observem, nós estamos em guerra contra o diabo, travada. Nós somos o prêmio dessa batalha. Jesus Cristo está travando essa peleja, irmão. Vale lembrar o seguinte, para nós terminarmos, eu já ultrapassei o tempo. A guerra não é contra pessoas, é contra o próprio inimigo. A guerra de Jesus e o inimigo é para destruir você, sua família, seu casamento, sua intimidade. Mas eu fui estudar um pouquinho sobre guerras e percebi que as grandes guerras foram vencidas não com as grandes batalhas. As grandes guerras foram vencidas com as grandes batalhas, mas com pequenas artimanhas. Você que é cristão, como eu sou cristão, a minha vida inteira. Quando nasci, minha mãe já era adventista, louva a Deus. Nós corremos um risco muito sério, você que é cristão, independente de quando veio para a igreja, de achar que nós perderemos a nossa salvação por problemas ou por situações grandes. Não é, são as pequenininhas. Você e eu podemos perder a nossa salvação, primeiro, quando nós vacilarmos com aquilo que a gente ouve. Dá uma olhada no seu Spotify, no seu Deezer, na sua biblioteca de música no celular e me diz o que você está ouvindo, mano. O que você está botando aqui nesse fone de ouvido, no teu ouvido todo dia? Não adianta você ser um pregador, um cantor, você tocar os instrumentos, ser um ancião da igreja, ser o que você quiser. Se você ora, adora a Deus, e ora, você adora o inimigo, ouvindo coisas que não agradam a Deus. O que você está assistindo em casa, no Netflix? Qual o site que você está navegando, irmão? São as pequenas coisas. É na falta do perdão que você precisa dar para alguém e não está dando. É no pedir perdão que você precisa pedir a alguém e não está dando. Aí, está perdendo a batalha para o inimigo. Vale lembrar o seguinte também. Além de você, tem muita gente precisando ouvir essa verdade. Portanto, não perca nenhuma oportunidade de pregar o evangelho para pessoas. Esse momento chamado primavera elucida essa necessidade que nós temos de pregar o evangelho. Nós nascemos com uma missão e nenhum adventista do sétimo dia que se preze deveria passar um ano sem levar uma pessoa a Jesus. Vou repetir. Nenhum adventista que se preze deveria passar um ano sem levar uma pessoa a Cristo. Está fazendo o que na igreja, irmão? Está fazendo o que na igreja? Alimentando-se apenas, consumindo apenas? Não, você é discípulo. E a maior evidência de um discípulo é tornar outra pessoa discípulo de Cristo. É preciso focalizar na missão e não ter foco na missão. É algo semelhante a um bombeiro que entra num prédio cheio de chamas apenas para arrumar o quadro que está na parede. Pessoas estão morrendo, mas ele entra só para arrumar o quadro. É não ter foco na missão, é estar na igreja todo dia, sem se comprometer com a necessidade de salvar alguns. Não ter foco na missão é como você ter o remédio certo para alguém que está doente e você não dá. Jesus Cristo te chama para ser um discípulo e te promete que como um grande comandante jamais vai abandonar você. Jamais. Ele não garantiu que nós não teríamos problema. Do contrário, ele afirmou: vocês passarão por aflições, mas fica tranquilo, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estamos em guerra, irmãos. Portanto, avancemos.
Estamos em guerra, portanto, marchemos, ouvindo a voz do comando e vencendo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma música agora. Vamos cantar uma música juntos, para reforçar a necessidade de avançar com Cristo. De comandante, Cristo dos será. Nesta guerra santa, frente marchará. Nunca suas hostes abandonará. Pode até o fim lutar. Sempre avante, anda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Nunca vacilar, onde ser fiéis e vamos defender hostes inimigas, sempre a combater. Nosso general por certo irá vencer. Seguiremos a Jesus. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção. E afinal em coro, junto à multidão, entoaremos todos a real canção. Quando nós chegarmos lá, sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Jesus havemos de ganhar. Fortes, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, a graça do Senhor Jesus nos alcançou essa manhã, nós cremos. Em nome do Cristo vivo, bendito Senhor, nós rendemos nosso louvor a Ti e
te agradecemos, Senhor, porque ainda que estivéssemos desapercebidos do momento exato que estamos vivendo da história desse planeta, o Senhor nos conclama através da tua palavra. Nos mantenha ligados, Senhor, alertas, dispostos, em prontidão. Nós acreditamos que em breve, muito em breve, nós ouviremos do nosso general que nos acompanhou durante toda a vida em batalha a frase mais preciosa que alguém pode ouvir: vinde benditos do meu Pai. Entoaremos, portanto, a real canção e viveremos contigo para todo sempre. Permaneça com teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos. Em nome da igreja, queremos agradecer ao pastor, que Deus continue abençoando sua vida. Muito obrigado, pastor. Enquanto os diáconos e a diaconisa organizam a saída da igreja, vamos cantar Permaneça em Mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor.